Vamos lá, João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, isso aqui é uma cena célebre, é um momento de muita expectativa, até porque Deus é tão organizado, gente, que Ele programou a chegada de Jesus. Ele programou de um jeito tão incrível que Ele fez um profeta, primo de Jesus, vir alguns meses antes, justamente para preparar o caminho, preparar os corações, preparar a cidade. Então Ele vinha pregando, avisando, está vindo aí um homem maior do que eu, homem que eu não sou digno de nem mexer na sandália dele. Ele vai batizar vocês com fogo, com o Espírito Santo. E Ele foi trazendo, preparando um caminho para que Jesus... Então, assim, imagina, você falando meses. É igual eu falando de algumas coisas aqui, né? Sobre o parquinho que nós vamos ter em nome de Jesus em breve, ano que vem vai vir. A gente estava ali fora conversando, eu falei assim, gente, eu não gosto muito de falar algumas coisas, porque eu olho na cara da pessoa que está olhando para mim assim, esse cara é doido. Esse cara está maluco, ele está perdido. Mas, aí então tem coisa que eu nem falo, que eu tenho vergonha. Não é vergonha, é saber que a pessoa vai me tirar para doido. Então imagina tu falando meses de algo que Deus te mostrou. Você falando meses para muitas pessoas de algo que está queimando em você. E aquele dia chega. Então imagina João Batista pregando e aparece Jesus. Imagina a expectativa dele, imagina a reação dele quando Jesus chegou. E foi essa, olha aí, ó. Olha, não falei? Chegou. Aí todo mundo assim, cadê? Aí pensou, talvez um homem forte, com uma armadura, uma espada na mão, e vamos acabar com os romanos e vamos mudar essa história. Um homem simples, uma fala mansa, vim me batizar. Né? Olha só que diferença, né? Que impacto, que choque. E João estava ali já falando, e existia uma expectativa do povo sobre a chegada do Rei Jesus. Por vários motivos, 2 aqui eu anotei. Um, pela necessidade da salvação do povo judeu. Existia uma necessidade de salvação, porque o povo de Israel estava embaixo do Império Romano. O Império Romano chegou e entrou em toda a região de Israel, dominando a região de Israel. Então eles cobravam impostos, eles violentavam as pessoas, eles faziam muitas coisas terríveis. Então existia uma necessidade dentro do judeu, no âmbito social, político, quem sabe, de um libertador, de alguém que acabasse com aquela tirania do Império Romano e deixasse o povo de Israel livre, tranquilo, sem que eles pudessem produzir e se sustentar de uma forma autônoma. Então existia esse sentimento de uma necessidade de um libertador. E isso batia também com as profecias antigas, dos grandes profetas que falavam que um dia virá o Filho de Deus, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E vinham muitas profecias avisando da chegada do Filho de Deus na terra para mudar, para trazer uma mudança na história da humanidade. Então, de geração em geração, foi passando isso. O avô passa para o pai para o filho para o filho, o neto, e todo mundo tinha esse aguardo. Então, um dia vai chegar, quem sabe na minha geração, passou outras e passou várias, centenas de gerações, até que chegou o dia, esse belo dia, onde Jesus chegou. E interessante, gente, que a recepção por Jesus não foi das melhores. Eles não conseguiram receber Jesus como se recebe um rei. Porque as coisas que Deus faz, geralmente elas destoam da expectativa que nós criamos como seres humanos normais, limitados, frágeis. E até diante dessa questão social de um judeu normal, existia essa expectativa de alguém com um ar de poder, com aparência de poder, com sangue de guerra, com desejo de guerra, de uma guerra civil, de algo que pudesse mudar a história humana dos judeus. E, primeiro, que a dificuldade dos judeus, até daquela cena onde João Batista estava, existia uma dificuldade de acreditar,
porque o profeta também não tinha muita credibilidade aos olhos humanos. Quem era João Batista? Um cara que não era considerado um doido, que usava roupa de pele de animal, um cintão afivelado na cintura, um cabelo meio doidão, comia mel silvestre e gafanhotos, a dieta esquisita, as roupas não eram da Zara, não era tênis da Nike, ele não tinha um estereótipo que, ao olhar humano, te trazia um hype como o de hoje. E ele pregava num lugar também um pouco que não era dos lugares mais badalados, ele pregava no deserto. Então, para um homem que já é meio considerado doidão, um cara fala assim, aí o Cordeiro de Deus. Assim, esse cara está falando o quê? A cara dele não gera credibilidade. E aqui, eis um parêntese sobre essa questão. Porque nem sempre Deus vai falar da forma que a gente acha que Ele deveria falar. E, geralmente, nas nossas fases da vida, Deus fala com a gente utilizando algumas ferramentas. Primeira, na nossa fase de criança, adolescente, jovem, enquanto estamos sendo criados pelos nossos pais, a voz de Deus para a nossa vida é a voz dos pais. Deus fala através dos pais. E às vezes a gente acha que Deus vai aparecer numa nuvem, uma voz com um eco bem grave, tipo Cid Moreira falando, e Deus vai falar comigo. Não, é o teu pai falando com você, é a tua mãe te dando um conselho. Só que como a mãe e o pai são aqueles que cobram, são aqueles que estão no calcanhar, a gente já está de cabeça cheia do que o pai cobra. Meu pai não sabe de nada, meu pai não sei o que lá. Meu pai está aqui, eu falo, quantas vezes eu já falei assim, quantos conselhos eu não ouvi do meu pai e hoje eu me arrependo, eu poderia ter feito. Alguns eu consegui seguir, graças a Deus fui bem sucedido, né? Mas a voz de Deus é através dos pais. E eu tenho certeza que alguns de vocês devem lembrar de alguns conselhos que os seus pais falavam e que hoje, com a maturidade que você tem certeza que era Deus falando contigo. Sim ou não? Sim. Mas está vendo como é que é difícil a gente acreditar da fonte? Porque a gente julga a fonte. E, conforme a vida vai passando, agora estamos numa fase adulta, Deus se materializa em outros lugares, em outras pessoas para nós. Como um pregador. Hoje eu sou pregador, mas temos outros pregadores aqui nessa casa também. E quantos de nós estamos aqui sentados, ouvindo? Mas às vezes o pregador, tipo eu, não tenho muito a cara de pastor, não tenho muito jeito de pastor, não tenho muita fisionomia ou estereótipo de uma autoridade santificada que fico distante das pessoas com uma cara amarrada querendo botar medo em todo mundo. Talvez você olhando para mim, eu nem quero que você me dê muito crédito, porque eu não sou ninguém, mas o que tem valor aqui é a mensagem que eu trouxe para vocês. O mensageiro, ele é uma pessoa normal, é um vaso de barro, frágil. Mas o que importa aqui, gente, é a mensagem que está sendo pregada. Então, eu peço a vocês que deem ouvido à mensagem. Prestem atenção na mensagem. Vivam a mensagem. Não saiam daqui, em nome de Jesus, distraídos, sem perceber o que Deus está falando através da mensagem. Não julgue o mensageiro, porque não vai dar. Eu tenho uma vontade de botar um terno e vir pregar aqui, gente, mas eu esqueço. Mas deixa no inverno que não vai soar tanto, eu vou botar um ternão, uma gravata aqui, vai ficar a coisa mais linda. E a gente tem essa... Mas faz sentido o que eu estou falando, gente? Sim ou não? Sim. A gente tem dificuldade, porque... E a nossa vida é o quê? Às vezes Deus fala contigo através de um amigo, de um parente, ou dos seus pais, ou do seu pastor, ou do seu líder. Só que a gente tem dificuldade de acatar, de receber o conselho, a fala, a gente descredibiliza porque, essa pessoa não sabe, a pessoa... Então, assim, João Batista estava falando do Cordeiro de Deus. Um bando de gente não deu ouvido. E era o Cordeiro de Deus. Esse é o problema. Era verdade. Sabe assim? Então, antes de você se prejudicar por não escutar, e depois tu ficar pensando assim, poxa, bem que era verdade o que o pastor estava falando. Então, escuta hoje, em nome de Jesus. Amém, gente? Estão comigo aí? Então tá bom, isso aqui é só, eu só estou tentando abrir a sua mente para eu colocar aqui essa palavra aqui que está no meu coração. Outra coisa,
Jesus também era um presente improvável. Além do mensageiro ser improvável, a aparência do mensageiro não ser muito acolhedora, alguém que viria para salvar o povo, da forma que Jesus veio, no bairro que ele nasceu, não fazia muito sentido. Então é difícil a gente ganhar um presente no qual julgamos pela embalagem. E aconteceu uma coisa interessante aqui na igreja. Quando tivemos eu acho que o jantar de casais, a Keila pediu emprestado as toalhas de mesa para a nossa sede em Itajaí. E a bispa Lili, que é a líder dos casais lá, ela mandou para a gente uma caixa normal de papelão, com uma fita crepe colada, com as toalhas todas bem embaladas, muito limpas, cheirosas assim, que a gente sabe que ela é muito caprichosa, muito limpa, muito organizada. E aquela, meu Deus, que coisa linda, né? Aí quando a gente guardou para devolver, a Keila pediu, gente, vamos guardar exatamente como estava, bem dobradinho, porque ela mandou assim, a gente tem que devolver assim. E a gente pegou, fechou a caixa, entregou a caixa. Quando a caixa chegou em Itajaí, a bicha ali assim, por que tu devolveu a caixa? Não, é de vocês. Não, a gente deu de presente para vocês. Por isso que a gente mandou numa caixa fechadinha com a fita. Mas a gente pensou que era uma caixa de papelão qualquer. Mas se fosse uma caixa de presente com um laço, com um glitter, a gente ia entender que era presente. Sim ou não? Mas como veio numa caixa simples, uma fita simples, é só um transporte. Então está vendo como é que a gente tem dificuldade de receber o presente que Deus nos dá. Sabe por quê? Eu e você temos uma leve tendência a criar um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. A gente esquece que nós somos imagem e semelhança de Deus. E a gente cria um mecanismo, a gente acha que Deus tem que fazer do nosso jeito, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente gostaria. E a gente se frustra com Deus. Se frustra com Deus, se frustra com a igreja, se frustra com o pastor, se frustra com todo mundo. Mas porque nós estamos buscando um Deus, qualquer um, menos o Deus verdadeiro. Amém, gente? Então, eu trouxe aqui algumas coisas que o rei veio fazer. 3 coisas principais. Se eu pudesse falar todas, eu ia demorar dias para falar todas as coisas que o rei veio fazer na terra. Mas eu trouxe 3 que me chamou muita atenção. A primeira coisa que Jesus veio fazer na terra, o rei veio fazer na terra, foi implantar o evangelho. Você pode repetir isso, implantar o evangelho no 3? 1, 2, 3. Implantar o evangelho. Sim, o evangelho. O que é o evangelho, gente? Nós temos duas bases principais na vida cristã, que é a teologia e o evangelho. Vamos trazer aqui. A teologia, ela é como se fosse a percepção humana sobre quem é Deus. Assim, como é que eu posso explicar? Através de experiências, através de fatos contados de gerações em gerações, através da palavra, nós criamos uma literatura, convencionamos algo que nós acreditamos e criamos a teologia. Então a teologia é algo do homem para Deus. Por isso que tem um monte de teologia. Tem a teologia da prosperidade, tem a teologia da despropriedade, tem a teologia de tudo quanto é tipo de coisa. Se tu quiser, tu inventa, porque ela sai do homem. Agora tem uma coisa que não vem do homem. E isso se chama evangelho. O evangelho veio do céu para a terra. Jesus trouxe o evangelho. O evangelho não foi criado por homens. O evangelho não foi criado por uma igreja. O evangelho não foi criado por um apóstolo. O evangelho foi implantado pelo Senhor Jesus Cristo na terra. E como assim? O evangelho é justamente, no literal da palavra, é uma boa notícia. E interessante, né? A gente espera uma palavra científica mais difícil, né? A gente espera ser uma palavra em latim, alguma coisa que a gente não consiga pronunciar. Boa notícia. É tão simples, né? Mas é desse jeito. Deus faz de uma forma simples algo que eu e você jamais poderíamos fazer. Porque a boa notícia é sobre o quê? Eu e você estávamos condenados. Eu e você e a humanidade estávamos direcionados, condenados, encaminhados para a condenação eterna por causa do pecado que há em nós. A Bíblia comenta sobre o salário do pecado é a morte. E que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus.
E isso está em nós. Tiago fala assim, quando você peca em um só mandamento, logo você pecou em todos. Então, às vezes você pensa, não, eu sou honesto, eu sou respeitoso, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca... Não, mas isso é um básico, né? Mas às vezes você é um glutão. A festa de fim de ano está vindo aí, ó. Tu come para 3. Tu está em pecado. Quando tu peca nisso, tu peca em todos os mandamentos. Quando você peca numa inveja, quando você se ira, a Bíblia fala assim, ó. Quando você odeia o seu irmão, logo você é um assassino. Quantos serial killer nós temos aqui? Quantas pessoas você tem ranço? Então nós estamos em pecado. E nós somos dependentes de alguém que nos salve desse estado em que nós somos prisioneiros. Então a boa notícia é o quê? Ei, tu está condenado, tu não tem para onde ir, e pior, você tem uma leve tendência a se manter nesse problema. Porque eu faço uma pergunta para você, se tiver aqui, pelo amor de Deus, levante a mão e se identifique. Alguém que depois de conhecer Jesus, nunca mais pecou? Não tem santo aqui, gente. De que igreja é essa? Depois que você se batizou, tu se batizou, né, cara? Daí tu teve assim aquela atitude, né? Depois que você se batizou, você nunca mais pecou. Levanta a mão aí. Oh, quase que o irmão levantou a mão assim. Mas como assim? Mas não era para pecar. A ideia é não pecar. Poxa, eu estou na igreja. Tá bom, então tá bom. Tu é novo, então assim, tu está envolvido na igreja, está no ministério, está trabalhando, e você nunca mais pecou depois que você se envolveu na igreja. Tem aí alguém? Que silêncio bonito, né? Silêncio importante, muito bom. E isso fala sobre a nossa boa notícia, porque Jesus falou o seguinte, você é condenado e tendencioso a se sujar cada vez mais. Porém, apesar de ser condenado, eu vim pessoalmente pagar a sua conta e você é um culpado sem dívida. Esses somos nós. E essa é a boa notícia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Continuamos culpados, gente, porque nós somos pecadores. Porém, na hora de pagar a conta, quando tu vê... Ai, já pagaram. Jesus já pagou. Sabe assim, E essa foi a implantação do Evangelho. Jesus veio pessoalmente. Ele veio buscar o que havia se perdido. Só que sabe qual é um problema sério, gente? Muitos, na época de Jesus, pessoalmente, e até hoje, muitos não conseguem desfrutar do Evangelho. Por 2 motivos básicos. Primeiro, religiosidade. O que a religiosidade faz comigo e com você? A religiosidade faz com que eu e você nos enganemos de uma forma que o que a gente faz nos valida diante de Deus. Porque eu faço, porque eu sei, porque eu tenho, porque eu sou, porque eu visto, porque eu não vou, porque eu não faço, essas coisas fazem o Senhor Deus ser obrigado a me salvar, porque essas coisas me validam diante de Deus. Então não importa se eu era pecador, o que importa é que eu sou santo, porque eu faço isso, porque eu vou nesse lugar, porque eu me visto dessa forma, porque eu entrego meu dízimo todo mês sem falta, porque eu faço isso e faço aquilo, e isso me traz uma garantia diante de Deus. Isso se chama religiosidade. Religiosidade, gente, é todo o mecanismo humano que te faz achar que está chegando até Deus. Isso é religiosidade. E por religiosidade, até porque a religiosidade te dá uma ideia de que não pode ser tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Gente, eu e você só amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. A gente só está perto de Deus, porque Ele nos amou com amor eterno. E com a sua misericórdia nos atraiu para perto dEle. Ele fez isso. A gente acha, não, estou na igreja, purpurinado, santo, 30 anos de crente, olha a minha carteirinha, chega a estar mofada. Eu sou o cara, cheio de experiência, fiz muitas coisas na igreja. Isso não te valida. Ou a única coisa que te valida é o Jesus, o Nazareno, pregado na cruz. Está consumado, eles não têm mais culpa, foi eu que paguei por eles. A religiosidade faz eu e você
tirarmos o poder do sangue de Jesus e colocarmos as nossas atitudes na frente disso. Então, pelo amor de Deus, se livrem disso, porque senão você não vai desfrutar da boa notícia, porque quem desfruta da religiosidade é a própria boa notícia. Eu me salvei, as minhas atitudes me salvaram. O que eu faço me faz ir para o céu. Estão entendendo, gente? Sei que esse é um assunto um pouco complexo, mas eu quero que tu entenda. Estão entendendo mesmo, em nome de Jesus? Só aceita esse amor, gente. Meu Deus do céu. Outra coisa que me faz não desfrutar do Evangelho. Rebeldia. Na época de Jesus até hoje, tem muita gente rebelde. O que é ser rebelde, gente? Não é ser só ignorante, falar alto, briga, não, não é. Rebelde é aquele que segue um caminho oposto ou desviado daquele que o Senhor já determinou para a nossa vida. Isso é rebeldia. Deus está mandando ir nessa direção. Tá, eu vou aqui, mas eu vou dar só uma viradinha aqui, Deus, porque eu gosto de passar por aqui. Isso é rebeldia. Por causa da rebeldia, nós não conseguimos acessar a boa notícia. Porque ela nos faz desviar do foco que é o Senhor. E tem muita gente enganado porque está vivendo uma vida fazendo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, e achando que está. E ela não vai desfrutar disso. Estão entendendo, gente? Está ficando pesada a palavra? Não? Está tudo bem? E essas duas coisas não me deixam desfrutar do Evangelho, que o rei veio implantar esse Evangelho. Queira você, queira não. Todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus e invocar o nome do Senhor será salvo. Aí com a religiosidade ou com a rebeldia, a gente olha para o lado, aí você não vai ser salvo, esse morreu e foi para o inferno, esse morreu não sei o que lá, esse desse jeito, a gente fica se ocupando com a vida dos outros e não desfruta do que Deus tem para nós. Então desfruta do que Deus tem para você em nome de Jesus, amém? Seja livre da condenação do pecado, aplauda o nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que o rei veio fazer. Ele veio para profetizar e ensinar. Jesus era um grande pregador, um homem que trazia coisas muito complexas, porém com uma fala muito simples e acessível. Jesus pregava para lavradores, pastores de ovelhas, construtores, para médicos, para sábios da lei, mestres da lei. Ele conseguia atingir todas as esferas da sociedade, porque ele era um grande profeta, ele era um grande ensinador. Parábolas que ele falou na época foram reverberadas pelo mundo inteiro por milhares de anos, até hoje. Coisas que saíram da boca dele. Então ele era um homem que trazia muitos ensinamentos. Ele profetizou sobre a sua morte, a sua ressurreição, profetizou sobre o fim dos tempos. Ele foi um grande profeta. Mesmo assim, gente, muitos acharam os seus ensinamentos complexos demais ou muito confrontadores para serem aceitos. Vamos ler Mateus 6,60. Ao ouvirem isso, ouviram o quê? Jesus estava pregando e o pessoal não gostou da pregação. Aí os discípulos disseram: Jesus, essa palavra está dura demais. Ninguém quer ouvir. Quem consegue ouvir? Está difícil. Eu falei, não, é Mateus 6,60, é isso? Jesus, gente, me perdoa então. É João 6,60. Muito obrigado, tá? João, abre lá, só de raiva, só para eu saber que é. Vai que eu prego uma heresia, né, gente? Tenho medo disso. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem é que pode suportá-la? Meu Deus. Aí Jesus olhou para os discípulos e falaram assim: estão indo embora, né? Jesus, melhora o discurso, o pessoal está tudo indo embora. Aí Jesus falou assim: aproveita e vai com eles. Vai, corre, quero ver vocês correndo. Aí que Pedro falou aquela célebre frase: a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É bom ter um aleluia, porque agora arde um pouquinho em nós.
Sabe qual é o nosso problema, gente? A gente está querendo viver uma vida com Deus pautada no que eu quero. E quando Deus nos confronta, é muito fácil. Não quero, não vou me envolver. Não é do jeito que eu estou gostando, então eu não vou fazer. A gente tem essa tendência de querer manipular a forma que o rei... Gente, e aqui estava acontecendo. Não, eu não gostei dessa palavra, não quero ouvir isso aí. Está me confrontando demais. Não é para falar isso aí, eu vim para ouvir de vitória, eu vim para ouvir coisas das bênçãos que eu quero receber. Eu vim para resolver os meus problemas humanos. Nós sempre tivemos uma queda a usar o nosso relacionamento com Deus para resolver problemas humanos. São as nossas contas, a nossa vida financeira, a nossa vida amorosa, a nossa saúde, a nossa vida profissional. As nossas orações estão tendo um perímetro de 1 metro em volta de nós. Está sempre voltar a Deus. Eu não estou gostando mais desse lugar, dessa empresa. Me leva para outro lugar. Quem sabe Deus colocou lá para você ser a luz naquela escuridão. E você está incomodadinho. Você está sendo confrontado. Está desconfortável. Aí você vai lá no gênio da lâmpada. Parece o gênio. Oh, meu amo, me diga 3 desejos. Aí o TT me falou esse dia assim: pai, se eu achasse uma lâmpada, eu ia fazer um desejo. Um só. Eu falei: qual, Estevão? Eu quero desejos infinitos. Falei: cara, bicho é um gênio, mano. Falei: mano, eu nunca pensei isso. Falei: cara, eu comecei a procurar lâmpada agora para ver se acha. E a gente acha que Deus é isso. A gente acha que Deus vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, das cores que eu gosto. Aqui, ó. Só que, ainda bem que dá tempo da gente se arrepender. E Pedro se arrependeu e falou: não, Jesus, não dá. Se eu não... As suas palavras... Por que ele falou assim? Tem um detalhe muito importante nessa fala. Ele falou assim: ó, para quem eu vou? Se só tu tens palavras de... Ó, a palavra de Deus não está só no âmbito humano. Ela transcende e são palavras para a vida eterna. E nós estamos limitando a nossa vida aqui, na vida finita. E é Ele que tem a vida... Gente, não são as nossas aspirações pessoais, não são os nossos sonhos particulares que vão fazer eu e você as pessoas mais felizes da terra. Sabe onde é que está a felicidade? Viver o centro da vontade do Senhor Jesus. Apesar de termos dilemas na terra. Apesar de nem tudo ser do jeito que eu gostaria que fosse. Porque o centro do universo não se chama Joãozinho. O centro do universo ainda se chama Senhor Deus, o que criou os céus e a terra. Estão entendendo, gente? Em terceiro lugar, o rei veio para reinar. O rei nasceu para reinar, gente. Vamos ler? Agora é Mateus 2, tá bom? Vocês pararam de pegar no meu pé. Mateus 2:2 até o 6, ó. E perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou muito perturbado, e com ele toda Jerusalém. Todo mundo ficou assim: meu Deus, a profecia se cumpriu. Pronto. E agora? E agora? O que vai ser? Vai mudar? Vai sair o Império Romano? Ficou aquela tensão. Aí, tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, olha o Herodes, chamando aqueles que conhecem as escrituras, que conheciam as profecias, chamaram ali e perguntou aonde ele deveria ter nascido. Aí os mestres responderam: ó, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então já está vendo que o pessoal já sabia? Sabe o que me dá raiva aqui? Eu e você sabemos o que Deus falou. Eu e você já carregamos a palavra do Senhor no coração.
Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não acredita o bastante. Vamos vivendo, né? Vamos vivendo do jeito que a gente acha. Vamos tendo as escolhas que estão muito desviadas do foco que o Senhor já disse para a gente há tempo. Porque eu fiz uma coisa errada. Aí você faz assim, ó. Opa, não aconteceu nada de errado. Tá tudo bem. Posso fazer o que eu quiser. Porque Deus não jogou um raio na minha cabeça. Uma bola de fogo não caiu em mim. Eu não sofri um acidente para morrer. Não aconteceu nada, nem engasguei. A gente acha que assim, Deus está assim, né? Esperando você pecar com um raio na mão. Pecou, pá! Peguei você! Você estava em pecado. A gente acha que Deus é assim, gente. Não viaja. Você está viajando na maionese. Nós somos grandes o bastante para saber dizer não para o pecado. A gente é grande e maduro o bastante para saber escolher os lugares e a direção que tem que ser a nossa vida. Sim ou não, gente? E a gente, por saber as palavras do Senhor, e já ouvir tantas palavras, tanto de profetas como da palavra do Senhor, a gente vive uma vida incrédulo sobre tudo que acontece. Gente, está aqui, ó, quantos anos, quantas centenas de anos foi profetizado. Chegou o dia. Eu posso dizer para você, que se Deus falou alguma coisa para você, vai acontecer porque Ele é fiel à sua palavra. Agora para de viver desviado sobre o que Deus falou para você. Agora para de ficar ameaçando. Eu vou parar, eu vou morrer, eu não aguento mais, e não sei o quê, e papapá, e Deus não me dá o que eu quero, e as coisas não acontecem, então eu não vou mais fazer. Meu filho, para de ataque de pelanca, em nome de Jesus. Isso não vai te levar em lugar nenhum. A gente vai ficar rodando numa roda, sem sair do lugar, e Deus já está assim, ó. E aí? Quando é que tu vai entrar no meu plano? Estão entendendo, gente? E está aqui, ó. A profecia tão esperada sobre o rei de Israel se cumpre. Os sinais eram reais. As profecias se confirmaram. E o rei dos judeus nasceu. Agora um conceito sobre rei. O rei está para o seu reino como um governador. Aquele que governa. O rei está para o seu reino como um líder, como um pastor, que conduz e dá direção ao povo. É o pastor que nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. É ele que nos leva. Ovelha sozinha não vai saber onde é que tem água tranquila. Sabia que tem literalmente, se você deixar uma ovelha solta e ela procurar água por sede, e ela for por acaso perto de uma cachoeira onde tem muita fumaça da água, aquela fumaça vai, aquele barulho da água, aquela turbilhão de água, vai molhar, vai gotejar, vai encharcar a ovelha e vai dificultar o seu movimento, vai pesar a ovelha, vai trazer muitos problemas para a ovelha. Mas se ela para num lugarzinho com água tranquilinha, onde ela para, toma uma aguinha, não tem nenhum predador, não tem nada que possa trazer perigo, ela vai saciar sua sede com segurança e vai continuar viva. Mas quem é que leva a ovelha numa água tranquila? É ela ou é o pastor? E Jesus é o nosso pastor. É Ele que sabe qual é a água que nós temos de beber. É Ele que sabe aonde devemos beber. É Ele que sabe o alimento que nós devemos comer. Só que a gente quer comprar no iFood. Não quero pasto. Aqui, Jesus, ó, o iFood aqui, ó, 500 calorias. É assim. A gente quer escolher. A gente esqueceu que o rei governa. Sabe como é que é o rei Jesus para alguns de nós? É um reizinho, lá na estante. É eu tenho o meu rei. Meu rei Jesus. Onde é que está? Está lá na estante, todo dia eu olho para ele. Até me emociono. Mas esse rei não governa. Esse rei não dá diretriz, porque eu faço o que eu quero. Ele só está lá como um símbolo. É só para dizer que tem. Mas o rei não quer estar na estante da tua sala. O rei quer estar dentro do teu coração. Para ele governar as suas e as minhas emoções. Para que a nossa ansiedade não venha tomar conta do nosso ser. Para que as depressões não venham engolir os nossos pensamentos e jogar a gente em buracos profundos. Sabe por quê? Aquele que deixa Deus dominar a mente, o coração, aquele é preenchido de alegria do Espírito Santo, gente.
A palavra diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Se existe 33% do reino de Deus é alegria. É algo que o Senhor se preocupa. Só que nós estamos cegos procurando alegria em sensações, em lugares, em coisas, em bens, em pessoas, em relacionamentos, e se decepcionando todas as vezes. Porque não são as coisas que vão nos fazer felizes. Não é um relacionamento de novela que vai me fazer a pessoa mais alegre e mais feliz da minha vida. Eu sou muito feliz, agradecido e realizado no meu casamento. Mas tem hora que eu tenho uma raiva daquele que vocês não têm noção. E tem hora que ela tem uma raiva de mim que vocês não têm noção. Porque não é ela o ser central da minha vida. Sabe quem me faz feliz, gente? É Jesus. Ela é top. E eu não largo dela nem a pau, só morto. E morto eu vou incomodar ainda. Mas é Deus. Eu não posso exigir dela algo que é Deus que me dá. Eu não posso exigir de um relacionamento. Eu não posso exigir do dinheiro algo que é Deus que me dá. Eu não posso exigir da minha profissão. Eu não posso exigir de bens, de viagens, algo que só Deus me dá. Dentro de mim há um espírito que se alimenta de coisas espirituais. Jesus falou isso, gente. Eu não como essas coisas. Comida para mim é fazer a vontade do meu Pai. Então, quer ver uma pessoa bem alimentada? É aquela que obedece ao Senhor. Talvez ela está com fome no estômago, mas o espírito está alimentado com a vontade do Senhor. Talvez nem tudo está tão legal como gostaria. A casa não é a dos seus sonhos, o carro não é o dos seus sonhos. Você não fez a viagem que você sempre programou, mas o seu espírito está cheio do alimento espiritual que se chama fazer a vontade de Deus. Aí, apesar de algumas coisas humanas não acontecerem, apesar de algumas decepções, mas nós nos mantemos de pé, porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Chegou o dia, o rei nasceu, mas o povo não quis ser governado. Que tristeza, né, gente? Eles esperavam. Eles aguardavam a chegada do rei. Quando o rei chegou, eles não quiseram ser governados. E Jesus, durante a vida dele aqui na terra, ele promoveu grandes momentos, né? Ele andou sobre as águas, ele curou vários tipos de doenças, ele ressuscitou mortos. Ele conseguiu demonstrar algo que a física não consegue explicar, e nem a química, a transformação do líquido água ao vinho. Ele trouxe muitos sinais, gente. Sinais esses que ajudavam Jesus a demonstrar a sua identidade divina. João fala que se ele registrasse todos os milagres que Jesus tinha feito, não caberia nos livros. Porque foram muitos, muitos mesmo. Se você ler João, se eu não me engano, são apenas 7 milagres no livro de João, só 7. E se você ler os milagres, todos eles tinham uma intenção de revelar a identidade de Jesus, a identidade como Filho de Deus, como Deus presente na terra. E, gente, se milagre mudasse a cabeça de alguém, o povo de Israel não teria morrido no deserto. Sabe qual é o nosso problema? A gente é sedento pelo sobrenatural, pelos milagres, pelo mover, pelas coisas sobrenaturais. Mas algo que é simples, só obedecer, a gente não consegue fazer. Só obedecer, só obedece. A gente precisa ser movido por algo no sentimento. A gente precisa se emocionar para fazer. E aqui está um grande problema, porque o povo viu milagres. Eles viram o rei reinando sobre a morte quando Lázaro saiu da cova. Vocês acham que é para qualquer um, gente? Você chegar numa cova e falar assim: ei, sai da cova. Aí vem aquela múmia assim, todo enfaixado. 4 dias fedendo já. Com mau cheiro, em decomposição. Vocês acham que é para qualquer um fazer isso, gente? Qualquer um faz.
Vai lá, David Copperfield. Vai lá, Mr. M. Não faz. Será que é qualquer um que pega e cospe na terra, bota no olho de um cego e, vai lá que teu olho voltou? Acha que é qualquer um que faz? Agora vocês acham que esses grandes milagres mudaram a cabeça dura daquele povo? E a gente às vezes fica buscando milagres, mas a gente não busca obediência. A gente quer ver o sobrenatural, mas a gente não busca o arrependimento. Jesus falou sobre isso, gente. Vamos ler? Abre lá Mateus 11, 18. Gente, o rei chegou, gente. Vocês acreditam nisso ou não? O rei nasceu. O rei já está aí. Agora, será que ele está governando a minha vida e a sua vida? Eu te pergunto, mais um Natal. Roupinha verde, roupinha vermelha. Arvorezinha. Pisca-pisca. Jantar. Chester. E o governo? Mais um Natal. Nós vamos fazer um monte de fofuras. E nós não vamos deixar o rei entrar na nossa vida? Mais uma vez? Que a gente está gastando horrores com pisca-pisca. A única luz que não brilha é minha. A gente está gastando muito esforço físico para fazer muitas coisas, menos deixar o rei, aquele que é o motivo do pisca-pisca. A gente só liga o pisca-pisca por causa disso, gente. Só que a gente está esquecendo que o rei precisa governar. E por isso que a gente está vivendo uma vida difícil. Por isso que a ansiedade está tomando conta da sociedade. Por isso que a traição no casamento, a distância dos pais e filhos, por isso que o crime tem aumentado, porque o ser humano está vivendo uma vida alimentando os próprios desejos e não está deixando o rei governar a vida deles. E isso está deixando um buraco em nós. E esse buraco é sem fundo. E cada vez a gente vai cavando, procurando alguma coisa. E por isso que você vê pessoas fazendo atrocidades. Só são pessoas buscando algo que eles não sabem onde é. E nem o que é. Está aqui, Jesus conversando com o pessoal. João Batista veio. Mateus 11, 18, é isso? Veio João Batista, que não bebe vinho, que jejua sempre. E vocês chamaram ele de quê? Seu endemoniado. Um cara que tinha uma postura de separação, uma postura de devoção ao Senhor, e ele era meio brabão mesmo, confrontava a galera, falava com o dedo na cara do soldado, de fariseu, de todo mundo. Esse cara é um endemoniado. Esse cara não tem demônio. Aí vem eu, filho de Deus, aí vem eu, tô aqui, filho de Deus. Como, bebo, faço minhas festinhas. Está aqui, Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. O que Jesus estava falando aqui? Vocês estão falando aí de João, que é endemoniado, só porque ele é meio diferentão. Aí vocês estão falando de mim, que eu sou um festeiro, um beberrão, porque eu sento com pessoas que vocês julgam ser pecadores. Mas a sabedoria está sendo comprovada pelas obras que acompanham. Quais eram as obras de Jesus? Restauração de pessoas, perdão de pecados, cura de doenças, ressuscitando mortos. Ele está falando a mesma coisa que Tiago foi falar lá no final da Bíblia depois. Você é uma pessoa cheia de fé? Glória a Deus pela sua vida. Mas você não faz nada. Vem aqui comigo que eu vou mostrar as minhas obras, que são movidas pela fé que eu tenho. Porque uma fé sem obras é morta. Então tem muita gente se gloriando pela fé que tem, mas não tem nada para contar. A fé que tem, o histórico que tem, a vida que tem. Mas não existe uma pessoa com fé verdadeira sem uma obra diária. E sabe qual é a maior obra que você precisamos nos preocupar? A obediência à palavra. Às vezes a gente está fazendo muito bem para um monte de gente, mas é só aparência. Às vezes a gente está querendo servir, querer demonstrar serviço e amor, mas dentro de nós há um coração esquisito, fora de forma, que Deus sonda.
E não um dia, nada fica escondido aos olhos do Senhor. Não tem como a gente esconder. Ele está falando aqui, vamos continuar. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque eles não se arrependeram. Outro detalhe. Tá vendo? Milagre não muda a cabeça. E tem muita gente procurando milagre, mas não busca arrependimento. Quem sabe você veio hoje na igreja, ou você tem ido, porque você busca milagres. Muda a sua chave nos próximos dias. Vem para a igreja buscando arrependimento. Porque Jesus fez a maioria dos milagres. Gente, Cafarnaum, ele fez a pesca lá de Pedro, encheu o barco. Ele andou sobre as águas no Mar da Galileia. Ele curou a filha de Jairo, curou a mulher do fluxo de sangue. Tudo no bairro. Depois eu vou falar disso. Tudo naquele lugar. Ai de você, 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido e vestido roupa de saco e cobrindo de cinzas. Ele está falando aqui, poxa vida, né? Eu fiz milagres no meio de vocês, ninguém se arrependeu, ensinei no meio de vocês, ninguém acatou meus ensinamentos. Se eu tivesse ido em lugares onde nunca foi profetizado que eu ia vir, se eu tivesse ido em cidades que nunca nenhum profeta falou que havia um filho de Deus, ninguém sabia, se eu tivesse vindo com esses milagres, essas pessoas que nunca souberam nada sobre Jesus, elas iam se arrepender. E quando ele fala que roupa de saco e cinza, iam se humilhar. Sabe qual é o nosso problema? A gente não se humilha. Nós somos ovelhas orgulhosas. Nós queremos sempre o que nos alimenta. Nós queremos sempre o que faz o que eu quero e do meu jeito. E Jesus está falando, vamos continuar. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para essas pessoas, Tiro e Sidom, do que para vocês. E aqui ele pega mais pesado. E você, Cafarnaum, será por acaso você elevado aos céus? Sabe por que ele perguntou isso? Porque Cafarnaum foi um palco de muitos e dos maiores milagres de Jesus. E aqui entra um detalhe muito importante para mim e para você. Talvez eu e você temos um histórico legal com Jesus, né? E a gente acha que isso vai nos elevar. E aí? Porque eu fiz coisas na tua vida, agora você vai ser elevado. Tu quer purpurina agora na tua vida? Tu quer? Ele está perguntando aqui, por acaso você quer ser elevado aos céus? Não. Você descerá ao Hades. Esses milagres que têm sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Eu fui em Cafarnaum, gente. Lá só tem um monte de pedra, um monte de escombro, um monte de mato. Não tem mais nada. Sabe qual é o problema? Tem muita gente se validando pelo que sabe, pelo que faz, pelo que fez, e achando que vai ser elevado, porque acha que Deus vai fazer, porque Ele é alguma coisa. Sabe o que eu e você somos? Nada. Somos pobres, encontrados pelo Senhor no meio do caminho, alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu e você só podemos dizer que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E a gente às vezes fica buscando reconhecimento através do orgulho. Por isso que ele fala de cinzas e de roupa de saco. E ele fala aqui no último: mas eu lhes afirmo, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Talvez você veio aqui hoje, sei lá, né? Uma expectativa de ouvir uma mensagem do menino Jesus, de uma coisa um pouquinho mais fofa. Mas eu só vejo o amor de Deus hoje à noite com a gente. Porque o Senhor quer que eu e você nos endireitemos. O Senhor quer que eu e você pare de fazer o que eu e você queremos, apesar, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você hoje decidir se arrepender, não quer dizer que você vai perder a vontade de fazer o que você faz de errado, sei lá o que tu faz. Isso está em nós, é um pecado que é em nós. Agora eu tenho a escolha de seguir o que eu devo escolher
e o que eu quero fazer. Eu quero fazer isso, mas a minha escolha deve ser essa. Isso diz respeito ao meu arrependimento. Quando eu escolho algo que eu sei que não é para mim, isso se chama fruto de arrependimento. Arrependimento, ele é visível, gente. Existem 3 coisas na vida que só são reais quando aparecem. Primeiro, o amor. Só existe amor se há prática. Não adianta tu falar assim, eu amo minha esposa, mas tu é um ignorante, tu é um doido, tu é um negligente. O amor que tu diz que tem é mentiroso, porque não existe prática. Outra coisa é a fé. Só existe fé com obediência. Abraão foi chamado o pai da fé porque ele obedeceu o Senhor cegamente. Foi a obediência de Abraão que demonstrou a fé que ele tinha. Quer demonstrar a tua fé? Obedeça. Porque você só obedece quando tem fé. E a terceira coisa que você precisa materializar na sua vida é o arrependimento. Só existe real arrependimento quando há frutos de arrependimento. E os frutos de arrependimento são visíveis. E qual é o nosso problema? A gente até fica triste. A gente até fica pensativo. Faz sentido, pastor. Não é fácil essa vida, né? Quem sabe na virada do ano. Aí tu olha pro teu amigo assim, pois é, né? Aí tu faz assim, ó. Pois é, né? Complicada essa vida, né? Não é fácil, né? Não adianta, gente. O arrependimento tem que ser uma escolha radical contra tudo que está te dominando. Senão, nós viveremos o que Jesus está falando aqui. O que adianta a gente ficar procurando milagre, gente? Se milagre resolvesse. Se vocês querem ver milagres, Deus pode curar quem vocês quiserem aqui na frente. Mas isso vai mudar a tua cabeça dura? Isso vai mudar o jeito de vida que você tem vivido? Porque não mudou. Olha aqui. Nunca mudou. Então, o que o rei quer que eu e você, a partir de agora, a gente comece a viver, é uma vida em busca do arrependimento. Arrependimento verdadeiro, arrependimento que demonstre frutos. Que você pense no teu coração. Qual é a área da tua vida onde você precisa virar? Arrepender-se assim, gente, ó. Eu estou andando do jeito que eu quero. Arrepender é você andar num sentido contrário ao que você andava antes. Então, se você não era um bom marido para sua esposa, você vai decidir hoje que você vai ser um bom marido, apesar de você ter dificuldade com isso. Se você era um pai ausente ou um pai negligente, você agora vai ser um pai presente. Você vai deixar de fazer as coisas para poder estar mais perto do seu filho. Você vai chegar em casa do trabalho, vai jogar o celular em cima do guarda-roupa e vai brincar de Lego, de carrinho com seus filhos. Você precisa desse... Gente, o arrependimento não é uma purpurina que cai. Brinca, assim, bom, me tornei uma pessoa melhor. Não. Paulo falava, eu esmurro a minha carne todos os dias. É agora, é amanhã, é semana que vem. Você vai ter que lutar contra algo negativo que está dentro do teu interior, não está dentro de você. São escolhas egoístas que nós temos. Vai ter que lutar mês que vem, até que Jesus venha. E isso se chama arrependimento. O convite do Senhor para mim e para você hoje é que busquemos o arrependimento, porque o Rei vai governar. E Ele quer governar na minha vida e na sua vida. E o governo dele é excelente. Não tenham medo de deixar Deus governar a sua vida. Sabe por quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.